No dia 13 de junho de 2019, aconteceu uma situação, uma divergência familiar. Um homem, o seu Elcio Borracheiro, e o seu Luiz Roberto, que seria o seu cunhado, acabaram entrando em vias de fato. A situação veio parar aqui no fórum como uma situação de tentativa de homicídio, onde o seu Elcio Borracheiro seria o réu da história. Ali a situação acabou sendo desenrolada com o passar do tempo aqui no tribunal do júri. Várias testemunhas falaram, as partes, a vítima e também o autor da situação ali, o réu, também conversou aqui com os jurados e até o próprio Ministério Público, entendendo melhor o caso, desclassificou a situação de tentativa de homicídio para uma situação de lesão corporal. Nós temos, sim, que ele poderia prosseguir na execução deste crime e não quis. Foi para o outro lado da rua. Ficou ali aguardando a chegada dos policiais, a chegada da família. Por isso que eu não trato como um homicida, eu trato como uma pessoa que praticou um crime de lesão corporal grave. E tudo isso acontecendo, a equipe de defesa veio com a tese que seria uma legítima defesa. Ouvindo todas as partes, acabou sendo absolvido o réu. Você vai acompanhar agora o desfecho de toda essa história que, mais do que envolver vidas, envolve famílias. Acompanhe. E representando aqui a equipe da defesa do réu aqui no júri que aconteceu em Cornélio Procópio, o advogado Dr. André De Luca, que vai falar da vitória da equipe deles, absolvendo o réu que estava aqui. Como é que foi esse caso? Como chegou para vocês? Então, esse é um caso que chegou até nós como uma denúncia de uma tentativa de homicídio, né? E logo de início a equipe já ficou um tanto quanto assustado e viu que não se tratava exatamente disso. Então tomamos aqui o rumo para poder dar a melhor defesa ao nosso cliente. Obtivemos êxito hoje. O próprio Ministério Público alterou a sua tese para desistência voluntária, mas em primeiro lugar nós conseguimos legítima defesa. Então o réu saiu daqui absolvido e assim a defesa acredita que foi feita a justiça. Olha, neste caso não tem vitoriosos porque foi um crime, né? Uma situação, pessoas saíram feridas e são da mesma família. No entanto, vocês de fato não queriam que o réu saísse daqui condenado, porque para um senhor de idade, com mais de 60 anos, uma condenação pesa muito na cabeça da pessoa, Sem né? dúvidas, sem dúvidas. É muito mais o ego da pessoa também, saber que está indo com uma condenação. No caso dele, desde o primeiro momento ele disse que seria injustiça. Então, assim, a vítima não sai perdendo nem ganhando, o réu também saiu satisfeito e foi o melhor resultado. Tá certo. Olha, a gente parabeniza o trabalho de vocês aqui, que buscaram de fato respeitar também a história, porque, como eu disse, né, é uma família que está numa discussão e esperamos, né, inclusive, que eles fiquem em paz daqui pra frente, né? Sim, exatamente. O voto da defesa é sempre para evitar, né, de chegar até aqui. Quando chega até aqui já é o limite, mas para não ter que passar por isso. E porque aqui é como se diz, né, o tribunal das lágrimas. Aqui não tem vitorioso, não tem perdedor, sempre um vai estar sofrendo, independente do resultado. Mas é isso, a defesa agradece o resultado de hoje, acredita que os jurados agiram muito bem, né? E foi um resultado condizente com a realidade dos fatos. Eu estou aqui com o Thiago Daniel, ele é filho do seu Elcio Borracheiro, o réu hoje nesta situação. Após ali escutar todas as versões, todos os lados da história, os jurados resolveram absolver o pai do Daniel, que agora está comemorando e muito feliz. Seu Elcio não tem nem condição de falar pela alegria que ele está muito eufórico, mas o Daniel vai contar um pouco pra gente. Todo esse tempo, quase 6 anos que tudo isso aconteceu, pra vocês hoje, qual é a sensação? Bom, é um alívio para a família toda, né? Porque a gente tinha receio, a gente não podia ter convivência, não podia a família se reunir em datas comemorativas, tinha aquela receio de estar discutindo, ter esses processos, e agora, graças a Deus, foi anulado. Então a gente vai voltar a tentar viver a vida normal, cada um pro seu lado, até caso a gente converse na família entre eles lá para ver se consegue alguma aproximação, né? Tá certo. Olha, lembrando que a situação chama muita atenção porque seria, né, o seu pai e o seu tio numa briga. Então, assim, claro que você vai ficar a favor do seu pai, né? Mas, assim, é muito difícil para vocês nessa situação, né? Eu sou a favor da verdade, não importa para que lado seja. Então, eu sei que, assim, a ocasião
ocorreu, não foi a primeira vez que aconteceu, e o fato ocorrido foi pelos vários momentos que tentou, que vinha atormentando. Então foi uma situação assim, eu fui para o lado da verdade, independente se é meu tio ou meu pai. Gosto do meu tio, pela família, mas eu queria apenas que fosse dado a verdade, e foi o que aconteceu. Os fatos mostraram o ocorrido. Tá certo. E agora, com tudo isso acontecendo, agora dá para tentar conversar e tentar, de fato, fazer com esses dois, né? Não tenha mais discussão, não tenha divergência, porque eu acho que é o sonho de toda a família, né? Então, porque envolve muita gente da família. É meu tio, é irmão da minha mãe, é cunhado do meu pai, irmão da minha tia, então tem minha sobrinha, que é tudo família unida, sabe? Então não é uma coisa que a gente queria que tivesse acontecido, e aconteceu. Então só estamos tentando fazer com que não prejudique uma pessoa que é trabalhadora, não prejudique emocionalmente, porque até hoje estava difícil emocionalmente. Não era nem financeiro, era emocional, então prejudicou muito. Então, graças a Deus, isso passou, e vamos ver pra frente aí, graças a Deus vai dar tudo certo. Tá bom, olha, parabéns então aí pela vitória aí do seu pai que já estava em liberdade, não foi em nenhum momento preso e nem foi cogitado estar preso, porque seria uma situação de uma possível tentativa de homicídio, até porque ele não tem passagem e tudo mais, enfim, não sairia daqui preso, mas poderia sair condenado como, né, uma pessoa que tentou contra a vida de outro ou que agrediu o outro, mas nem a agressão o pessoal achou que foi, achou mesmo que foi a legítima defesa. Isso, foi uma situação atípica, mas que houve a agressão, mas para se defender da situação. Então foi apenas isso daí. Então provou aqui, né? Provou com os fatos e com a verdade. Foi informação direto do Fórum de Cornélio Procópio, Daniele Souza para a RCFM.